A História da Literatura Ocidental, por Otto Maria Carpo. Hoje leremos a parte da obra dedicada à literatura romana, que se encontra descrita das páginas 93 a 95. A obra que estou lendo refere-se à edição do Senado Federal. História da Literatura Ocidental, volume 1. Parte 1. A Herança. Capítulo 2. O Mundo Romano. A obra capital da literatura romana é o Corpus Iuris. Desaparecera o império político-militar dos romanos sobre o mundo mediterrâneo ocidental, da África até a Britânia. Mas a dominação romana subsiste no fundo da consciência política, na linguagem dos parlamentos e tribunais, nos conceitos da jurisprudência e na organização da Igreja Romana. O monumento literário dessa capacidade de organização é o Corpus Iuris. E mesmo esta obra literária não é obra de escritores romanos, porque a sua redação definitiva coube aos jurisconsultos de Bizâncio. A literatura romana, apesar de ter produzido grandes poetas e grandes prosadores, parece de segunda mão. A comédia romana já se nos revelou como reflexo da comédia nova ateniense, e a tragédia de Sêneca será reflexo da tragédia de Eurípides. Os poetas líricos romanos imitam Teógenes, Alceu e Safo. Virgílio seria a sombra de Homero. Os retores e historiógrafos acompanham os métodos gregos. Os filósofos romanos procuram, como ecléticos, um caminho de compromisso entre as discussões das escolas de Atenas e da Ásia Menor. Em geral, é uma literatura de imitação. Conhecemos grande parte da literatura grega, particularmente da poesia lírica e do teatro cômico, só através das imitações latinas. Não há, porém, uma equivalência perfeita entre as duas literaturas, porque os romanos, donos de uma capacidade de assimilação comparável só à dos ingleses, modificaram o espírito dos modelos, produzindo sempre coisas um tanto diferentes. São justamente essas diferenças que nos aproximam da literatura romana. A civilização grega continuou sempre algo de alheio, quase exótico, ao passo que a civilização romana, com a qual temos em comum poderosas instituições jurídicas e religiosas, ainda faz parte da nossa. Todas as literaturas modernas começaram com uma fase medieval em língua latina, e os modelos latinos nunca eram critérios impostos de fora pela evolução histórica, como os gregos, e constituem antes, por assim dizer, fases anteriores da nossa própria evolução. Mas entre a literatura romana, imitação de uma literatura estrangeira por parte de uma elite culta, e as instituições romanas, obra original da nação, há um abismo. Por força das suas origens, da sua própria existência, a literatura romana constitui o modelo de uma literatura de elite, literatura intencional, artística, de evasão. Os literatos romanos já são humanistas no sentido moderno da palavra. A separação entre os escritores romanos e a realidade romana tem contaminado a nossa própria civilização inteira. Mas a literatura romana tem justamente les qualités de ses défauts. Devia ser literatura de evasão, porque não tinha nada com a realidade no meio da qual surgiu. O espírito grego cria as suas realidades. Estado e poesia, religião e teatro estão no mesmo plano. A distinção entre realidade material e realidade espiritual para o grego não tem sentido. A realidade romana é construção e material dado. É realidade econômica, política, jurídica, administrativa. O romano não criou o seu mundo, encontrou, dominou, continuou a dominá-lo, pensando em termos administrativos. A realidade espiritual importada de fora é uma planta exótica em Roma, e os que pretendem viver nela só podem fazê-lo como um alto funcionário, que nas horas de ócio se entrega a caprichos de diletante, ou como um boêmio que se afasta das ocupações sérias da vida. Existe, no entanto, entre o diletantismo romano e o diletantismo moderno uma diferença, e nessa diferença reside aquele algo de novo que os romanos introduziram na imitação dos modelos gregos.
O diletantismo moderno é sempre participação, às vezes incompetente, às vezes irresponsável, na realidade espiritual. Entre nós sobrevive, na arte, na literatura, na ciência, a herança grega de uma realidade espiritual criada pelos próprios homens. A realidade romana não era assim, era força alheia ao espírito. E os representantes romanos do espírito defenderam a sua independência contra essa realidade material. Com a mesma coragem e tenacidade de estoicos natos com as quais os seus antepassados tinham conquistado o mundo, e os seus descendentes mais tarde haveriam de sucumbir aos bárbaros. Aí está o elemento original da literatura romana, para os romanos e para nós. Entre nós, como entre os gregos, existe uma realidade espiritual, mas só ao lado da realidade material, sem o equilíbrio do realismo homérico. Entre nós, o espírito está sempre ameaçado. A sua defesa tirou as lições mais edificantes do exemplo da defesa dos romanos cultos contra a sua realidade bruta. A literatura romana não é um templo da beleza, é uma lição de coragem, uma escola de oposição. Eis o lugar na vida dessa pretensa literatura de evasão, que é, na verdade, uma alta escola de humanidade.